Voltamos, né, para mais um estudo que nós estamos vendo sobre os dons espirituais, né, e o fruto do Espírito. E hoje nós vamos ver o dom de interpretação de línguas. A gente vai poder entender um pouco o que é realmente esse dom. Domingo passado nós vimos sobre o dom de variedade de línguas, né, que algumas pessoas, Deus deu esse dom para que ela possa se encher do Espírito, possa realmente se conectar com Deus e ser um vaso cheio para poder transmitir. Mas hoje a gente vai ver a interpretação dessas línguas, né? E esse é um dos 9 dons, e segundo Paulo mostra para a gente, um dos 9 dons que ele mostrou na igreja, aos Coríntios, e que algumas pessoas recebem de forma especial o dom de interpretação de línguas, né? E o que isso quer dizer, né? Esse dom é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para alguém transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas, trazendo edificação para toda a igreja, todo o povo de Deus, né? A mensagem interpretada contém algum ensino ou profecia que vai ao encontro das maiores necessidades da igreja, né? As pessoas que falam línguas, como eu já falei para vocês, elas se edificam individualmente. Mas para que essa edificação chegue ao corpo de Cristo, é necessário que haja alguém que interprete essas línguas, tá? Para que a gente possa entender o recado que Deus tem para a gente, tá? E não é um dom de interpretação geral, não é eu falando em inglês e a pessoa traduzindo para português, falando italiano, a pessoa traduzindo para português. Não. É um dom que age em relação a línguas estranhas. São línguas não compreensíveis ao homem. Não é inglês, francês, não. É língua que vem do Espírito, a linguagem dos anjos. Uma linguagem que a gente não pode entender assim, somente se não vier uma interpretação de Deus. E a interpretação pode vir através de quem fala as línguas estranhas ou de outra pessoa, porque Deus concede o dom a quem Ele quer dar o dom, né? E também para quem realmente está interessada em receber o dom, né? Então, como Paulo disse, que quem fala em línguas deve estar orando e pedindo para Deus para que Ele possa também revelar o que Ele está falando em línguas, né? Então, se eu tenho o dom de variedade de língua, eu peço a Deus para que eu possa interpretar, para que não fique só comigo, só eu edifique individualmente, mas para que eu possa também levar essa mensagem, comunicar realmente o que Deus quer para que a nossa igreja, nosso corpo seja edificado, né? E uma mensagem precisa ser transmitida de forma compreensível para que ela possa atingir a sua finalidade, não é isso? Então, por isso, se todo mundo falar línguas e não tiver quem interprete, ninguém vai entender. Então, por isso, o Espírito Santo de Deus interage com a igreja, concedendo a algumas pessoas o dom de interpretação dessas línguas, né? Por isso, a gente tem que realmente pedir para que a gente possa entender o que Deus tem de recado para a gente, né? Para que as pessoas possam entender o que Deus está querendo dar, então precisa ter quem fale e ter quem interprete, né? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas frases, para ver se vocês conseguem obedecer esse meu comando. Se eu disser para você, clap your hand, você consegue entender o que é isso? Se eu disser para você, Donan Kalam, você entende? Como te va? Ou Estandine la mano. Será, talvez alguns de vocês podem entender porque conhece inglês, conhece francês, conhece espanhol e conhece italiano, mas a maioria das pessoas não conhece. Então, se eu peço para fazer isso, ninguém entende. Mas se eu colocar a tradução, por exemplo, clap your hands, bata palmas, aí você vai entender, porque eu falei a sua linguagem. Se eu disser, dê um abraço, eu vou entender, porque eu não entendi em francês.
Danancalam. Mas dê um abraço, eu entendo. Como deba, eu não vou entender, mas como vai você, eu entendo, né? Ou então, aperte minha mão. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala numa linguagem que a gente entende, a mensagem vai da forma correta e ela é obedecida. Mas se ela vai de uma linguagem que eu não entendo, só só vai entender e fazer esse comando quem entende cada um. Então é assim, na linguagem do Espírito, quando Deus dá o dom de línguas para as pessoas, aquela pessoa foi edificada com Deus. E interessante, ela foi edificada a alma e o espírito. Ela, a mente mesmo dela, ela não consegue compreender. É algo assim sobrenatural de Deus. Mas quando Deus dá o dom de interpretação de línguas, aí você começa a entender a mensagem. Aí fica fácil entender e obedecer, né? Isso assim é mais ou menos o que quer dizer a interpretação de línguas. É que a gente vai entender o recado de Deus para a gente, né? O dom de interpretação de línguas é um complemento da ação do dom de variedade de línguas, né? Que transforma uma experiência espiritual em experiência coletiva. Quando eu falo línguas, eu edifico só a mim mesma, individual. Quando eu interpreto a língua, aí eu edifico todo o corpo de Deus. Desculpa. E aí todo mundo é edificado porque todo mundo entende a mensagem, o recado que Deus tem para dar, né? E as marcas da igreja primitiva era uma forte comunhão, era eles estarem juntos, então falavam em línguas e tinham que interpretavam línguas para que todo o povo pudesse crescer, né? E essa unidade foi se perdendo com o tempo, cada vez mais com o individualismo. Hoje a sociedade só pensa em si, si, si. Sou eu, primeiro eu, e esquece o conjunto que somos nós, né? E a presença desse dom de interpretação de línguas é um testemunho claro da necessidade de nos mantermos como corpo de Cristo, bem ajustados uns aos outros, sabe? Para que a gente entenda o recado de Deus, não só para a pessoa crescer, mas para todo o corpo crescer, né? O dom de variedade de línguas e só pode ser uma bênção coletiva se transmitir uma mensagem compreensível aos ouvintes. E para que socorra, Deus concedeu à sua igreja, a seu povo. Lembre que igreja é povo que faz a vontade de Deus. O dom de interpretação de línguas, tá? Para que a gente pudesse entender o recado que Deus tem para a gente. O dom de interpretação de línguas é um dom que manifesta a mensagem verbal sobrenatural pelo Espírito Santo. Não se trata de uma tradução de línguas, não é como eu botei aqui para vocês, eu falando em inglês e traduzindo para o português, mas é um contexto de uma mensagem vinda de Deus de formas não compreensíveis ao ouvido humano, ao entendimento humano, mas que Deus manda um recado para que a gente possa entender realmente o que Ele tem para a gente, a sua mensagem, o que realmente nós estamos precisando para entender e fazer a vontade de Deus, né? As línguas com interpretação trazem edificação à igreja, da mesma maneira que a profecia. Assim como as pessoas que têm o dom de profecia, que podem falar que alguma coisa vai acontecer, o dom de línguas também. Ele pode manifestar e pode trazer para a gente, ao nosso entendimento, algo que vai acontecer, algo que Deus quer que realmente nós entendamos e façamos, né? À medida que se fala em língua, a gente é usado pelo Espírito Santo e o seu próprio Espírito se une a Deus com louvor e é edificado e enriquecido. Quando eu falo línguas, eu sou enriquecido com Deus, mas na minha mente, como eu disse para vocês, eu não consigo compreender, porque é algo sobrenatural.
e isso fica sem fruto visível, né? Por isso, Paulo aconselha que as pessoas que falam em língua, que peçam a Deus que dê o dom de interpretá-las, né? Com o desejo de realmente entender o recado de Deus e transmitir a vontade de Deus para o corpo. Porque os dons de Deus não são só para a gente, mas é para que o corpo cresça e todo mundo junto e possa entender realmente o recado de Deus, né? O dom de interpretação de línguas trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador desse dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas, tá? Essa mensagem pode conter ensino sobre adoração, ou pode ser uma profecia, tá? E toda a congregação pode assim desfrutar dessa revelação vinda pelo Espírito Santo. Então, Deus tem recados para a gente e Ele precisa que a gente entenda o recado deles. Então, que a gente possa realmente pedir para que Deus também dê o dom da interpretação para que não só a gente cresça, não só a gente se edifique, mas a gente também possa edificar o corpo de Cristo. E que essa é a vontade de Deus quando Ele manda os dons, é para que o corpo seja forte, seja unido, coeso, tá? A mensagem vinda da parte de Deus por intermédio do dom de interpretação de línguas tinha sempre um propósito. Era a edificação coletiva da igreja. Tornava a mensagem de Deus compreensível aos ouvintes, a todos aqueles que ouviam. Porque é isso que Deus quer, né? Deus quer que todo mundo entenda essa mensagem. Ele não quer mandar coisas estranhas e apavorar o povo. Não, Ele quer realmente que o povo seja forte, unido, né? Como diz, a união faz a força, quanto e um cordão de 2 dobras é muito mais forte e difícil de quebrar. É isso que Ele quer, que sejamos fortes e unidos. Por isso Ele mandou os dons, para que a gente não pereça e não desvaneça em meio a tantas dificuldades nesses momentos difíceis, né? E por isso quem tem o dom de variedade de língua deve orar para interpretar, para que realmente a gente pense nos outros, não só na gente, né? E a gente sabe que orar nem sempre é uma tarefa fácil, porque a gente não tem tempo para parar, a gente fica dizendo que não sabe o que falar, a gente coloca mil uma dificuldades, né? Mas a gente precisa ser dependente do Espírito Santo em todo o tempo, tá? E às vezes muitas orações não são respondidas porque o motivo principal é um coração mau, egoísta. A gente só pensa em si, em si, em si. A gente não está preocupado com o outro, né? E Paulo nos aconselha a orar por um motivo que agrada a Deus e que é proveitoso para seu povo. E então o propósito final desse dom de interpretação de línguas é a edificação coletiva de toda a igreja, do corpo de Cristo, que a gente seja unido, coeso, que a gente possa realmente crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? E quantas vezes, né, nós nos vemos lutando por nossos próprios interesses, sem nos preocuparmos com as necessidades dos que estão ao nosso redor. A verdade bíblica nos convida a desfocar um pouco de nós e voltarmos a atenção ao nosso próximo. Isso implica em um belo exercício, né, para que a gente possa mudar a nossa maneira de estar na igreja, no corpo de Cristo, desejando muito mais ser bênção do que somente alcançar bênção, né? Tem pessoas que só querem para si e não se preocupam em dar. E pense que toda vez que você dá é porque você tem, e quando você pede é porque está faltando em você. Então é muito melhor dar porque está superabundando na gente e está construindo um mundo melhor, está fazendo a vontade de Deus, está podendo criar realmente um corpo unido, forte em Cristo, né? Que nós possamos realmente entender que os dons são dados para a gente, primeiro são dados de graça, porque Deus tem propósito na vida da gente. Ele quer que nós sejamos fortes, unidos, coesos,
e que sejamos bênçãos. E para eu ser bênçãos para alguém, eu preciso ser bênção realmente diante de Deus. Então, eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Deus, eu preciso buscá-lo para que realmente eu possa passar para o outro, para que eu possa ser um vaso cheio de bênçãos, né? E nós possamos estar desfrutando dessa maravilhosa experiência de que é estar junto com Deus, estar do lado de Deus, trabalhando para o reino de Deus.